Beleza? Sejam bem-vindos, estou de volta para mais uma live, nessa que é a primeira semana do ano, então nada melhor do que começar com novos planos, novos objetivos, e eu espero que o inglês esteja entre os seus planos para o ano de 2003. Para te ajudar com isso, é que eu estou fazendo essa série de lives de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Então chega mais, estamos aqui na segunda live do dia, e o título dessa live é 10 coisas que só quem fala inglês pode fazer. Então eu vou te mostrar quais são os benefícios exclusivos apenas das pessoas que falam inglês. Vai chegando aí, vai dando like na live para você ajudar a divulgar essa live para mais pessoas e aperta no botão de compartilhar, manda para as pessoas. Tem gente mandando vídeo de política aí enchendo o saco, mandando vídeo torto e a direito. Não seja assim, mande conteúdo de qualidade, mande uma live para as pessoas aprenderem inglês. Deixa eu dar um oi para a galera que está aqui, a Paty como sempre em todas as lives aqui aproveitando, o Jonatas está aqui, o Elifas, a Regiane, o Leonardo, o Eduardo, Victor, Índio, Jefferson, Mariane, Maria da Conceição, a Eva, Neide, Arinea, Aguimar, a Elisa também, a Neuza, a Beatriz, a Dalva e a Rianete. E mais uma galera que está entrando aqui, como por exemplo o meu amigo Luiz, que está mandando um good afternoon. Fala, Luiz! Luiz que está aqui também maratonando, participando de absolutamente todas as lives que eu tenho feito ultimamente, né? Peraí, qual é o seu nome? Deixa eu ver. O Elifas falou massa, fala Elifas, beleza? Então vamos lá, eu vou falar para vocês quais são as 10 coisas que só quem é fluente em inglês pode fazer, né? E aqui eu vou te dizer as coisas exclusivas mesmo, porque, por exemplo, eu poderia falar qual é o argumento mais comum, né? A gente dizer que quem fala inglês pode viajar para fora, certo? Porém, quem não fala inglês também consegue viajar para fora. Né? Não é verdade? Pessoa que não sabe falar inglês, eu não sei nada de inglês. Eu posso ir para os Estados Unidos, desde que eu tenha dinheiro para pagar a viagem, nada me impede de ir. É possível você fazer uma viagem e voltar, aproveitar tranquilamente sem ter o inglês. Porém, conhecer uma nova cultura, conhecer de fato um novo país, para isso você precisa do inglês, né? Então, quando você faz uma viagem internacional, você pode fazer a viagem, mas conhecer a cultura do país, isso depende de você dominar o idioma, né? De você dominar o inglês. Você conhecer outras pessoas também no país, você tirar o melhor proveito, conseguir pedir a sua comida no restaurante sem nenhuma dificuldade, conseguir fazer compras, conseguir no passeio turístico perguntar detalhes, né? Perguntar informações sobre o passeio. Por exemplo, você está fazendo um passeio guiado, né? Tem um guia turístico ali para te dar as informações do lugar, então você precisa entender o idioma, né? Por exemplo, um passeio bem famoso é um passeio que tem lá nos Estados Unidos, em São Francisco, né? O pessoal visita aquela prisão lá, qual que é a prisão que tem no meio do mar? Não é Alcatraz? Sim, acho que é a prisão de Alcatraz, né? Que não existe mais, hoje em dia é fechada, é apenas um ponto turístico, mas é um passeio famosíssimo que o pessoal que vai para São Francisco sempre faz, e é um passeio guiado. Você entra numa balsa, a balsa te leva lá até onde era a prisão, né? Onde ficavam os presos de segurança máxima dos Estados Unidos. Você entra nas celas e o passeio é todo guiado, né? Se você não sabe falar inglês, você não vai entender absolutamente nada. Você só vai ver uma cadeia lá, uma cadeia velha, e vai ficar, beleza, tô vendo aqui onde ficavam os presos, mas não estou entendendo nada, né? Agora, se você tem domínio do idioma, se você consegue entender o que o guia está dizendo para você, aí sim o passeio faz sentido. Aí você vai entender quem são os presos famosos que ficaram nessa prisão de segurança máxima. Você vai entender o porquê ela foi fechada. Você vai entender de que ano a que ano ela esteve em atividade. Então, todas essas coisas, só se você souber o inglês, né? Então, viajar para um outro país, isso você consegue. Agora, conhecer o país, conhecer a cultura, conhecer tudo que o país tem para te oferecer e conseguir aproveitar ao máximo 100% da viagem, isso só se você falar inglês. Então essa é a primeira coisa que só quem sabe falar em inglês consegue fazer. A segunda coisa, você fazer uma pós-graduação aqui no Brasil. Por quê? Para você fazer uma graduação, né, eu sempre digo aqui, para fazer faculdade, se você tiver inglês, vai ser melhor. Você vai conseguir ver conteúdo, aqueles livros que estão em inglês, que o seu professor vai te recomendar. Você vai conseguir pesquisar na internet, coisas que não tem no Brasil ainda, né? Então, eu sempre digo que para ter um diploma universitário, o inglês é importante. É importante, mas não é fundamental. Você consegue fazer uma faculdade inteirinha sem falar inglês, né? Tanto é que hoje em dia é extremamente comum a pessoa ter um diploma de bacharel, né? Um diploma universitário. Quase todo mundo tem hoje em dia. Mas o inglês quase ninguém tem.
né? Então, se fosse necessário o inglês para graduação, então quase ninguém teria diploma universitário hoje em dia, né? Porém, quando você vai fazer uma pós-graduação, aí a coisa muda de figura. Por exemplo, se você for fazer nas maiores instituições do Brasil, na USP aqui em São Paulo, na Unicamp aqui também em Campinas, em São Paulo, né, nas universidades federais espalhadas pelo Brasil, para você fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, muitas vezes eles exigem o inglês, dependendo do curso que você está fazendo, né? Aí já não é mais opcional. Aí você precisa ter o inglês mesmo, né? Principalmente se você for estudar nessas que são as principais instituições de ensino do Brasil. Para essas não tem choro, não tem negociação. Ou você fala inglês, ou você não faz uma pós, certo? Tô vendo aqui o Luiz falando, eu na minha graduação tive inglês técnico, mas o objetivo era para a leitura, não a fluência. Exatamente, para você ver, na sua graduação era necessário, era tão necessário que as pessoas conseguissem ler livros, obras em inglês, que até foi colocada essa matéria, né? Ou então um inglês mais técnico, para pelo menos as pessoas aprenderem a ler e conseguirem ler os livros necessários, né? Agora, quando você chega na pós-graduação, aí já é diferente, aí você precisa mesmo, né? Vou te dar alguns dados aqui para vocês terem uma ideia. Mais de 3/4 de toda a produção científica do planeta Terra está escrita em inglês. Mais de 3/4, né? Isso é praticamente tudo que existe. Toda a produção científica de todas as áreas acadêmicas está quase tudo em inglês, né? Quem nunca fez lá o TCC, né? E todo o TCC, quando você está terminando a faculdade, tem que ter lá uma partezinha que é escrita em inglês, né? Quem nunca usou o Google Tradutor, quem nunca pagou alguém só para escrever aquela parte, né? Por quê? Porque o objetivo é que as pessoas do exterior tenham acesso ao seu trabalho, né? A produção científica que existe no Brasil, ela não é nem um pouco relevante a nível mundial. Então, por exemplo, você nunca vai ver um pesquisador internacional de qualquer área que seja pesquisando conteúdo em português. Não vai ver, porque infelizmente a produção acadêmica do Brasil é praticamente que pífia, quase que ridícula, né? Não tem quase nada. Mas os abstracts, né, que o pessoal escreve no TCC, aquela introduçãozinha em inglês, é uma tentativa de tentar dar uma relevância internacional para a produção acadêmica brasileira, né? Mas fica difícil, você escreve só um trecho, né? Só ali para a pessoa entender do que se trata a obra, e o restante do TCC é todo em português, aí é difícil. Mesmo que seja um conteúdo muito bom, fica limitadíssimo. Poucas pessoas no mundo vão ter acesso ao que você escreveu, né? Então, por isso que a produção acadêmica do mundo inteiro é praticamente toda feita em inglês. Mais de 3/4 de toda a produção científica do planeta Terra está escrita em inglês. Quer mais? Isso dá praticamente 90% em alguns campos, né? Então, se você pega algumas áreas como medicina, por exemplo, 90% de todo o conteúdo acadêmico é escrito em inglês, né? Então, dependendo da sua área, você vai ter mais ou vai ter menos. Se for uma área como medicina ou qualquer área voltada para a ciência, quase todo o conteúdo daquela área, mais de 90%, está escrito em inglês. Então, se você quer ser um profissional minimamente relevante, né, se você quer fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, você vai precisar de inglês. Aí, nesse caso, não é mais opcional, é praticamente obrigatório, né? Eu estou vendo aqui a Adelcir voltou para mais uma live, ela que estava aqui comigo de manhã, agora ela está nessa live aqui à tarde, né? Então, esse foi o número 2. Agora, o número 3... esqueci de mencionar mais uma coisa aqui ainda. 55% de todo o conteúdo da internet está escrito em inglês. Você sabia disso? Tudo que tem na internet, você está me vendo aqui na telinha do seu celular, né? Pela internet. Tudo que existe na internet mundial, de tudo que tem lá, 55%, ou seja, mais da metade está em inglês, né? Então, vamos dizer assim, metade da internet é em inglês e o que sobra é dividido entre todos os idiomas do mundo, né? Então, assim, não preciso nem dizer mais o quanto o inglês é importante, é essencial no mundo de hoje, né? Então, vamos lá, número 3 de coisas que só as pessoas que falam inglês podem fazer. Então, as pessoas que falam inglês podem aproveitar bolsas de doutorado no exterior, né? Então existem muitas oportunidades, inclusive gratuitas, bolsas de estudo integral para você fazer um doutorado no exterior. Eu não preciso nem dizer para você a diferença que isso faz no seu currículo, né? Por mais que você faça um doutorado, sei lá, na USP, que é a maior universidade do Brasil, não vai ter a mesma relevância do que se você fizer um doutorado fora do Brasil, né? Principalmente nos países de língua inglesa. Então, para isso, você precisa do inglês. Não dá para você fazer, aliás, não só um doutorado, mas qualquer outra graduação
graduação, mesmo que você vai fazer o bacharel, mesmo que você vai fazer o ensino médio, né? Tem adolescentes que saem do Brasil, os pais mandam eles para o exterior, para os Estados Unidos, para fazer o ensino médio nos Estados Unidos, né? E para isso é necessário o inglês, né? Se você não tiver inglês, não tem como. Você precisa fazer aquelas provas de proficiência, né? O TOEFL, o IELTS, para provar que o seu nível de inglês é compatível com o de uma pessoa que vai fazer uma universidade ou vai estudar qualquer coisa fora do Brasil, né? Então, tem mais especificamente essas bolsas de doutorado no exterior, né? É bem comum e é uma grande oportunidade. Às vezes você pode fazer o começo da sua graduação aqui e faz o doutorado fora do Brasil, né? É um acréscimo gigantesco ao seu currículo, né? O Luiz está dizendo, e em português tem o que? Uns 3%? Você diz o que da produção acadêmica? Ah, do conteúdo da internet, você está dizendo, Luiz? Não sei, eu não faço ideia. Não tem essa informação, né? Existe essa informação do quanto tem em inglês, mas depois dividido por outros idiomas, eu não faço ideia. Eu acredito que seja bem pouco, né? Porque assim, o Brasil é um país muito grande, tem uma população muito grande, mas é praticamente um país. Existem, fora o Brasil, existem uns 5, 6 países que falam português, né? Então é Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, que mais? Acho que Moçambique também eles falam português, mas são países pequenos, né? E, por exemplo, nesses países africanos que eu mencionei, eles consumem muito conteúdo brasileiro, né? Então, por exemplo, lá em Angola se assiste muita televisão brasileira. Eles veem o conteúdo na internet, no YouTube, eles veem tudo conteúdos brasileiros, né? Então, por exemplo, os canais de televisão aqui, os youtubers brasileiros, né? As celebridades brasileiras são todos muito famosos nesses países africanos de língua portuguesa, né? Então eles não produzem muito conteúdo, eles consomem muito do nosso, né? E mesmo assim são países bem pequenos, né? Com populações pequenas. Então eu não faço ideia do quanto do conteúdo mundial na internet está em português, mas talvez esse seu número não esteja muito fora não. Deve ser isso aí, uns 3%, talvez até 2%, talvez um pouquinho mais, uns 5%, não faço ideia mesmo. A Evelyn disse, só se tirar nota muito alta no Brasil, tipo ter um crédito alto, principalmente em inglês. Exatamente, aí você teria assim, alguma relevância, né, no cenário internacional, né, na sua carreira. Que mais tem aqui? Chegou de comentário. A Evelyn continuou. Exatamente, os estudantes só conseguem entrar se trouxerem crédito em inglês. Tipo, saber ler bem, escrever e falar, porque para entrar em uma universidade, primeiro realmente tem que fazer uma prova. Exatamente. Então, por exemplo, eu já dei, né? Eu não gosto, é chato pra caramba. As provas do TOEFL e do IELTS, eu dou o curso preparatório para essas duas provas, né? E são os certificados que você precisa ter para fazer uma universidade no exterior, né? Então, se você não tiver uma nota mínima, né, tudo vai depender da universidade que você vai entrar. Cada universidade exige uma nota. Então, por exemplo, a nota do TOEFL, eu não lembro direito, mas se eu não me engano vai até 120, né? É uma pontuação. Então, por exemplo, você vai ver universidades que vão exigir uma nota de até 60 pontos. Então, se você tiver 60 pontos, o que seria a metade da prova, algumas faculdades vão falar, pô, não, com 60 pontos, o Rafael é capaz de entender todo um curso universitário em inglês, então a gente pode aceitar ele. Tem algumas universidades que são mais exigentes, vão exigir 80, 90 pontos, né? Principalmente as mais bem conceituadas, né? Então não tem jeito, é impossível fazer uma universidade no exterior sem ter um desses dois certificados, né? Ou o TOEFL ou o IELTS. A Eliane disse, nossa, achei difícil. Nossa, eu achei difícil. Achou difícil o que, Eliane? Explique para mim aqui. O que exatamente você achou difícil? A Flor, que também estava aqui com a gente de manhã, né? Ela que está lá da Espanha, ela está dizendo, fiz um técnico de grau superior de design de interiores e fiz meu estágio em Dublin, né? Então na Irlanda. E pelo amor de Deus, é difícil de entender os irlandeses. O sotaque é hiper mega fechado. Oh my God. Né? Então é um sotaque bem diferente mesmo, para quem não está acostumado com inglês irlandês, né? É um sotaque diferentezinho, e aqui, né, a Flor dando testemunho dela que foi necessário também ela saber inglês para conseguir fazer esse curso fora, né? Ela que mora lá na Espanha, é brasileira, mas fez esse curso em Dublin. A Elaine aqui está falando que é muito exigente, né, esse requisito, né? Ela está dizendo aqui, analisando as provas. Sim, as provas do... Eu não, por exemplo, eu falei que eu dou o curso preparatório para essas duas, TOEFL e IELTS. Eu não gosto porque eu acho as provas são extremamente
extremamente entediantes, né? São super chatas. O TOEFL, especialmente, ele é uma prova que te vence pelo cansaço, né? Porque são horas de prova e, assim, você tem o reloginho é uma prova que você faz pelo computador, né? Você tem que ir em algum lugar onde a prova é aplicada, você não pode fazer de casa, mas você faz a prova pelo computador. E fica o reloginho ali em cima na tela, né? O tempo inteiro aparecendo. E, assim, por exemplo, você vai fazer a parte de reading, né? Para você testar a sua leitura. Você sabe o tempo que você tem, mas você não sabe quantos textos você tem para ler. Então é difícil até de controlar o tempo, né? Então você tem 1 hora para fazer aquela parte. Mas você não sabe, pô, quantos textos eu ainda tenho para ler? 1 hora, se você tem 5 textos para ler, pode ser pouco tempo. Agora, se você tem um texto só para ler, aí é bastante tempo. Então, quando você começa a prova, você não sabe exatamente quantos textos vão vir pela frente, né? Você sabe quantas páginas tem aquela parte da prova, mas você não sabe se aquelas páginas são todas de exercícios sobre o texto que você leu, ou se ali tem outros textos. Então ele é extremamente cansativo, né? Quando você está acabando ali, já chegando no fim, você, nossa, eu tô acabando, finalmente, aí você aperta lá para passar para a próxima página, aí tem mais um texto grande, chato para ler. Então é uma prova extremamente cansativa, né? Eu prefiro 1000 vezes a prova do IELTS, né? Que é tão respeitada quanto o TOEFL e é uma prova muito mais tranquila de fazer, né? Até mesmo porque você faz ali, você faz no papel, a parte de conversação realmente você faz conversando com uma outra pessoa, né? Por exemplo, no TOEFL a parte de conversação é gravada. Você faz com um fonezinho de ouvido, microfone aqui, e você fala sobre o tema lá que tem que falar, você tem o tempo para falar, é cronometrado, e pronto, mas você não está vendo um outro ser humano diante de você, né? No IELTS sim, no IELTS você está fazendo diante de uma outra pessoa ali, um entrevistador, que ele vai te fazer as perguntas, você tem que responder, ele até te ajuda um pouquinho, né? Para te dar mais assunto, se por acaso você ficar sem ter o que falar. Então é muito mais fácil e muito mais prazeroso fazer o IELTS do que fazer o TOEFL. O TOEFL é uma tortura, é uma prova torturante. Se algum de vocês precisar fazer alguma das duas e puder escolher, tipo, tanto faz, você vai entrar numa universidade que aceita qualquer uma das duas, eu te recomendo 1 milhão de vezes fazer o IELTS. Muito mais tranquilo. A Elaine falou, estou estudando para conseguir passar nessa prova. Qual das duas, Elaine? Diz para mim, o TOEFL ou o IELTS? Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. O TOEFL é tão chato que eu, dando a aula do TOEFL, eu fico entediado. Imagina o coitado do aluno que está fazendo, né? Eu dando a aula preparatória para o TOEFL. Né? Extremamente chato, extremamente cansativo. Mas enfim, então esse foi o número 3, né? A terceira coisa que só quem tem inglês fluente consegue fazer é conseguir uma bolsa de doutorado no exterior. Que é a quarta coisa? A quarta coisa que só quem é fluente em inglês consegue fazer é conseguir um estágio de pós-doutorado no exterior. Então, da mesma forma que existem bolsas para você fazer o doutorado, existem também estágios de pós-doutorado no exterior. Ou seja, você vai lá para trabalhar, você vai fazer estágio, vai fazer palestras, né? Você vai dar aulas, e isso conta também como um pós-doutorado. E para isso, obviamente, você precisa do inglês. É outra oportunidade assim que vai deixar o profissional destacado com os maiores graus de honrarias, vamos dizer assim, né? É você ter um pós-doutorado no exterior, né? Principalmente o pessoal que é da área de pesquisa científica, nas mais diferentes áreas, só quem tiver um inglês fluente vai poder aproveitar essa oportunidade, né? A Elaine disse aqui, o TOEFL ela está fazendo justamente a prova mais chata do planeta Terra. Boa sorte, viu, Elaine? Boa sorte, porque não é fácil não. Assim, a prova em si não é tão difícil, mas é extremamente chata, né? Extremamente entediante. Eu acho que é isso, eles fazem para dificultar mais, né? Algumas partes da prova são mais difíceis de fato, mas outras nem tanto. Mas eu acho que para deixar mais difícil eles fazem isso, eles te deixam tão entediado que chega uma hora que você fala, como a maioria das coisas na prova é de alternativa, né? Você começa a colocar qualquer coisa lá, vai logo, porque eu quero ir embora daqui, tô cansado, não aguento mais fazer essa prova, né? Extremamente chata. A Elaine disse, gostei da dica, já vou olhar a outra. Sim, se você estiver fazendo, se você for fazendo uma universidade que aceita também a nota do IELTS, nossa, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Trocar, esquece o TOEFL, vai fazer o IELTS, é bem mais fácil, é bem mais dinâmica a prova, muito mais legal de fazer, né? O TOEFL não, o TOEFL é uma tortura. É quase assim, se algum lugar do mundo as pessoas ainda praticam, tem atos de tortura, com certeza em algum lugar do mundo eles colocam a pessoa para fazer a prova do TOEFL, né? Tipo aqui, ó, você vai ser torturado, faz essa prova aqui. Com certeza, porque provinha chata de fazer. Número 5 das coisas que só quem sabe falar inglês
consegue fazer, pode fazer. São cursos gratuitos das melhores faculdades do planeta Terra. Como assim, Rafa? Cursos gratuitos? Sim, eu não estou fazendo cursos, eu não estou dizendo cursos de graduação, tá? De bacharelado, pós, mestrado, doutorado. Não, eu estou dizendo cursos livres. Existe um site que chama-se edX, né? Então é E de elefante, D de dado e X de chuchu, né? E aí nesse site você consegue ver cursos gratuitos das maiores universidades do planeta, né? Então elas oferecem, por exemplo, cursos livres, cursos de culinária, cursos de música, cursos até mesmo de idiomas, alguns, né? Se você souber inglês, você consegue fazer esses cursos. Já imaginou você colocando no seu currículo que você tem um curso da Universidade de Harvard? Pois é, Harvard é uma das universidades que disponibiliza cursos gratuitos nesse site. Eu vou ler aqui para você ter uma noção aqui de quais são as universidades que disponibilizam esses cursos. Eu estou aqui no site deles. Então, MIT, extremamente famosa, uma das universidades mais famosas do mundo, que é Massachusetts Institute of Technology, né? Então é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A Universidade de Harvard, uma universidade mais famosa do mundo, né? Então a Berkeley, na Califórnia, as duas Berkeleys, tá? O Berkeley da Califórnia e a outra Berkeley, que é a universidade de música mais famosa do mundo. As duas oferecem cursos gratuitos aqui. A Universidade do Texas, a Universidade de Boston, qual mais? A de Maryland. Que mais tem aqui? A Universidade Nacional da Austrália. Temos também aqui a Universidade de Georgetown. Deixa eu ver aqui as outras famosas. A Universidade Politécnica de Hong Kong, né? A Universidade de Adelaide, também na Austrália. A Universidade de Columbia, de British Columbia, também uma das mais famosas do mundo, né? The University of Queensland, também na Austrália. Então, todas essas universidades, está dizendo aqui no site, mais de 166 universidades do mundo inteiro, né? A maioria delas, a esmagadora maioria delas aqui de língua inglesa, oferecem cursos gratuitos, a maioria deles, nesse site aqui, no edX, certo? Então, se você fala inglês, você consegue entrar no site e já na mesma hora começar a fazer um desses cursos certificados, cursos livres, né? Dessas maiores universidades do planeta Terra. E aí você consegue colocar um gigantesco diferencial no seu currículo, certo? Isso sem nem precisar sair do país, estudando da sua casa pela internet. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Evelyn disse, além do inglês, preciso de dinheiro também. O inglês vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, Evelyn. Só as oportunidades, né? Eu fiz há 2 dias atrás uma live mostrando as vagas que vocês estavam perdendo hoje por não saber inglês, né? Eu mostrei até a vaga que pagava 20 mil reais e o único pré-requisito era inglês fluente, né? E male uma experiência em uma área específica, mas tinha vagas oferecendo 20 mil reais de salário aqui no Brasil e o único pré-requisito era o inglês fluente, né? Então o inglês vai inclusive te ajudar a ganhar muito mais dinheiro. Seguindo aqui, então esse foi o número, deixa eu ver, número 5? Número 5. Então, cursos gratuitos das melhores universidades do mundo que você encontra. Esse site que eu falei, tá? O edX é só um deles. Tem outras opções na internet que você vai encontrar também. Agora, a sexta coisa que só quem fala inglês consegue fazer é não depender de traduções, né? Por quê? Toda vez que você está vendo uma obra traduzida, seja um livro, um artigo, uma matéria na internet, um filme, qualquer coisa, toda a tradução ela passa por uma interpretação, né? Então, por exemplo, se eu for traduzir alguma coisa para vocês, vai partir também da minha interpretação, do que eu entendi do sentido do que a pessoa estava querendo dizer, né? Então, pode ser que às vezes eu até mesmo não faça a melhor tradução. Vou dar um exemplo para vocês. Há umas 2 semanas, eu estava assistindo o jornal, na hora do almoço, e aí, agora eu não lembro o que era. Eu acho que era alguma coisa, era alguma notícia sobre a pandemia, ou sobre a guerra na Rússia, alguma coisa, a guerra da Ucrânia, alguma coisa assim. E aí, tava lá uma pessoa falando em inglês, e depois estava sendo traduzido, né? Eu estava vendo na Globo essa matéria. E aí a jornalista traduziu e depois, você sabe como é, né? A pessoa vai falando em inglês, aí o tradutor fala com a voz por cima e aí depois sai a voz do tradutor e você ainda consegue ouvir ali as últimas palavras
que a pessoa estava falando no áudio original. E a coisa que a pessoa falou na notícia foi diferente do que o jornalista traduziu. Né? Agora eu não consigo lembrar exatamente o que era a frase, mas eu lembro que eu estava assistindo com a minha família, eu falei, opa, o cara não falou isso não. Ele falou algo parecido, mas não foi exatamente isso que ele falou. Né? Então ali o tradutor, ele compreendeu, né, no caso foi a jornalista que fez a tradução, ela compreendeu aquela notícia de uma forma diferente, ela traduziu ao jeito dela. Mas o jeito que eu escutei ali, eu posso garantir para você, ela não traduziu da melhor forma. A forma que ela traduziu, faltava informação, mudava o entendimento correto do que o cara falava. Então, a pessoa que fala inglês fluentemente, ela não fica à mercê da tradução de outras pessoas, né? Então, você consegue ler qualquer coisa, você consegue entender qualquer coisa e você ter a sua própria interpretação, ao invés de ficar dependendo da interpretação de uma outra pessoa, né? Agora a gente viu, né? Acabou a Copa do Mundo aí tem alguns dias, né? Algumas semanas, e a gente assistiu na Copa do Mundo, você viu jogadores dando entrevistas em inglês, os torcedores também dando entrevistas em inglês, e você fica sempre ali dependendo da tradução do jornalista, né? E eu tava lá assistindo, a minha televisão fica aqui bem do meu lado, né? Então eu fico o dia inteiro aqui trabalhando e a televisão ficava ligada aqui, eu assisti todos os jogos da Copa, né? E aí eu conferi as entrevistas dos jogadores, a entrevista dos torcedores nas ruas, e aí você percebe nitidamente, às vezes até porque a pessoa que está fazendo a tradução simultânea é um trabalho extremamente difícil, né? Para você ter uma ideia, o tradutor, isso por lei, tá? Existe legislação para isso. O tradutor, se eu não me engano, ele não pode trabalhar mais do que 1 hora sem descanso, porque é um trabalho tão cansativo, tão desgastante, que o tradutor ele pode no máximo fazer, eu nem sei se é 1 hora ou se é só 50 minutos. Ele precisa trabalhar 50 minutos e depois descansar 30 minutos, né? Isso é lei, né? Porque é um trabalho extremamente difícil. Então a pessoa que faz a tradução simultânea, ela não consegue traduzir tudo que a pessoa está falando, porque é muita informação, ele tem que ouvir, traduzir na cabeça e passar para a pessoa, né? Então é um trabalho muito difícil, de muita responsabilidade. Então é normal, é natural que o tradutor, sei lá, de 10 coisas que a pessoa falou, ele não vai conseguir traduzir as 10. Ele vai traduzir 5, né, no máximo. Ele vai pegar a ideia principal do que a pessoa falou e vai transmitir para você. Mas ele não vai traduzir certinho ao pé da letra, palavra por palavra, do que a pessoa disse, né? Então, às vezes você vê em entrevista, sei lá, depois do jogo de futebol, o jogador falou várias coisas, falou que o jogo foi difícil, não sei o que, não sei o que lá, falou trocentas coisas, e aí o tradutor, ele traduziu só o básico, né? Às vezes você pode perceber que o tradutor simultâneo está falando, ele perde às vezes a linha de raciocínio, você nitidamente vê que ele não conclui a tradução que ele estava fazendo, né? Porque às vezes a coisa se perde, às vezes ele não escuta o que a pessoa fala, né? É um trabalho difícil. Então, você sabendo inglês, você não fica dependendo da tradução de outras pessoas. Você mesmo vai entender o que eles estão falando. Então eu ficava vendo aqui as entrevistas e ficava falando, opa, ele não falou isso não, opa, traduziu errado, opa, eu traduziria diferente, né? E aí, sabendo inglês, você não depende mais disso. Essa foi a sexta, né? A sexta coisa que só quem sabe inglês consegue fazer. E agora eu quero ver os likes. Essa live aqui está de alta qualidade, hein? Eu estou passando para você alguns cenários que talvez você não sabia, nunca tinha parado para pensar. Então, quero que você corresponda com os likes. Aperta no coraçãozinho aí para me ajudar a divulgar essa live que eu estou fazendo. A Evelyn está dizendo, e um dos meus problemas é saber traduzir. Né? E depois ela continua. Na verdade, tem tradução de alguns filmes também são assim, eu acho. Exatamente. Isso aqui é uma das coisas que eu vou falar já em seguida. Deixa eu só ver se teve mais algum comentário de alguém. O Luiz falou, tem muitos filmes que a legenda em inglês, inclusive, não bate. Erros de conotação vários, além de substituírem outras palavras no contexto. Exatamente, Luiz. Eu já vou comentar sobre isso aqui que você, Evelyn, falou, né? Então, essa era a próxima coisa que eu queria dizer, né? Qual é a sétima coisa que só quem sabe inglês consegue fazer? Então, é você assistir filmes e séries no áudio original, né? Então, como o Luiz e a Evelyn, né, estavam falando aqui. Você vai ver em filmes, né? Às vezes a legenda não bate 100% com o que a pessoa falou no filme. Às vezes o filme dublado não bate 100% com o que a pessoa falou no filme, no áudio original. Por que isso acontece? Por vários motivos. Primeiro, a legenda, né? A legenda tem o objetivo não de traduzir ao pé da letra o que a pessoa está falando. Não, ele tem o objetivo de passar resumido o que a pessoa está falando. Até mesmo porque se fosse palavra por palavra uma tradução, a legenda, ela seria muito maior e seria muito mais difícil da gente ler, né?
teria que ler num ritmo insano ali para conseguir acompanhar se a legenda fosse uma tradução precisa, palavra por palavra, do que a pessoa está falando, né? Na dublagem também, às vezes o dublador, né, o diretor da dublagem, ele precisa fazer uma adaptação no filme, porque às vezes, sei lá, o filme está falando de alguma coisa, alguma frase, alguma situação, algum contexto que não faz sentido para a cultura brasileira, né? Também tem algumas coisas que não traduzem bem. Existem palavras, expressões que não dá para você traduzir do inglês para o português. Da mesma forma como tem várias expressões em português que seria impossível traduzir para qualquer outro idioma, né? Então ali o diretor de dublagem, ou até mesmo o tradutor que faz a tradução antes, ele precisa fazer uma adaptação. Ele, opa, essa expressão aqui não faz sentido em português, vamos trocar por alguma outra coisa, né? E às vezes a troca acaba não sendo das melhores, né? Talvez se fosse nós, cada um de nós lá fazendo, a gente trocaria de uma forma diferente, né? E inclusive, assim, eu gosto muito de filmes dublados, tá? Eu sou fã de dublagem, sempre gostei. Inclusive, eu queria ser dublador quando eu era mais novo, né? Eu cheguei a fazer curso de teatro, porque todo dublador ele é um ator, na verdade. Então, eu fiz curso de teatro, eu tirei a minha DRT, né, que é o documento que os artistas têm. Então eu sou um ator profissional, né? Talvez eu nunca tenha dito isso aqui, acho que eu já falei em alguma live ou outra, mas eu sou um ator profissional, eu tenho registro profissional de ator, eu poderia trabalhar na área, né, fazer filmes, aparecer na televisão, né? Porque mas eu fiz isso tudo porque eu queria ser dublador. Eu sempre fui muito fã de dublagem. Acabou que na mesma época eu comecei a dar aula de inglês, né? E aí o meu tempo ficou muito limitado, eu não consegui levar as duas carreiras ao mesmo tempo, né? Mas, assim, eu sou muito fã de dublagem e alguns filmes ficam até melhores dublados, né? Então, por exemplo, eu anotei até aqui alguns filmes que eu já assisti e que eu achei muito melhor eles dublados do que eles legendados. Quer um exemplo? Até um filme que uma pessoa falou aqui na live outro dia, As Branquelas, né? É um filme que é um sucesso no Brasil. Todo mundo conhece esse filme, ele passa direto na televisão, né? Filme super legal, super engraçado. Só que nos Estados Unidos ele não foi muito sucesso. E se você assistir o filme no áudio original, você vai até entender o porquê ele não foi um sucesso. Ele não é muito legal. Assim, no áudio original ele não é muito legal. Os atores que fizeram o filme não são muito talentosos, né? Então não é a mesma coisa. Agora, quando você assistir ele dublado, os caras, as vozes daqueles atores, os atores que fizeram a dublagem, eles são atores extremamente talentosos, então eles deram uma graça a mais pro filme. Eles fizeram adaptações, eles pegaram, né, expressões que se usou no filme original em inglês e fizeram uma adaptação para o português muito mais engraçada até do que o original, né? Coisas que fazem mais sentido para a nossa realidade, né? Até algumas expressões, né? Tem uma hora, eu lembro um momento no filme que ele fala rala peito, né? Que é tipo, sai daqui, sai fora. É bem mais engraçado do que a palavra que foi usada no original em inglês, né? Então esse é um filme que no Brasil é um sucesso por causa da gramática, ó, por causa da dublagem, né? Se algum dia você tiver a oportunidade de assistir esse filme, As Branquelas, com o áudio original em inglês, você vai ver que ele não é tão divertido, você vai ver que até que ele é meio sem graça, né? Então tem vários outros filmes assim. Quer mais um exemplo? Deixa eu ver um que eu anotei aqui. Um filme de guerra. Tem um filme que chama-se Falcão Negro em Perigo. É um filme de 2001, filme também bem famoso, um dos melhores filmes de guerra que existem, né? Gosto muito desse filme, mas ele é 1000 vezes melhor dublado, né? Por quê? Porque no filme original, com áudio em inglês, os atores são muito novos, né? Eles são soldados, então são pessoas ali de 18 até 20 alguma coisa, né? Então são todas pessoas novas, né? E tem momentos do filme que tá aquele tiroteio, explosão, tal, os personagens estão gritando, né, para se comunicar entre eles. E aí, como eles são muito jovens, né, a voz acaba ficando uma voz meio fraca, uma voz até meio muito aguda, assim, toda aquela gritaria, aquela tiroteio, explosão, você não consegue ouvir muito bem. O áudio do filme não é muito bom e a voz dos personagens não fica muito boa na hora que eles estão no momento de ação, gritando. Quando você assiste esse filme dublado, é diferente. Os atores que fizeram a dublagem são homens mais velhos, homens de 40 anos, 50 anos, então tem vozes mais pesadas, mais graves. Então encaixou melhor nos personagens, né? Então, por exemplo, numa cena de ação, de tiroteio, os personagens estão gritando ali, no áudio original fica sem qualidade, às vezes você não consegue nem ouvir a voz dos atores e fica aquela voz muito fina, muito aguda. No dublado, você consegue ouvir perfeitamente, porque aquilo foi dublado em estúdio, então a voz está ali com qualidade, a voz dos atores que dublaram são mais graves, mais grossas, então você consegue ouvir bem, né? Fica uma voz assim mais
impostada, né, que fica mais legal para um filme de guerra, vamos dizer assim. Então é um filme que tem muito melhor qualidade dublado, né? Aproveitando que a gente está em filmes de guerra, O Resgate do Soldado Ryan, né, um filme com Tom Hanks, que é um dos melhores filmes dele, ele tem uma atuação brilhante nesse filme. Mas o cara que dubla o Tom Hanks em português, ele consegue fazer o Tom Hanks até melhor do que o próprio Tom Hanks, né? É uma dublagem muito boa, deixa o filme muito melhor até do que no áudio original. Eu tenho, inclusive, o DVD desse filme, às vezes eu assisto aqui, e às vezes eu assisto em português, às vezes eu assisto em inglês, por quê? Porque o filme dublado, eu acho ele melhor, esse filme, do que ele no áudio original, né? Agora, já tem algumas outras situações que é diferente. Tem alguns filmes que ficam muito melhores no áudio original, né? Que é um exemplo, O Poderoso Chefão, um dos maiores filmes da história do cinema, né? Ele é muito melhor no áudio original. Não porque o filme dublado seja ruim, não. É porque os atores, né, os atores originais, com as suas vozes originais, são muito bons. São extremamente bons. Então, O Poderoso Chefão é um filme que, se você assistiu dublado, você não assistiu. Você precisa assistir ele no áudio original, né? Porque é um outro filme, né? Quer um outro exemplo? O Poderoso Chefão é um filme com o Al Pacino, né? Todo e qualquer filme com o Al Pacino é muito melhor no áudio original. Porque o Al Pacino é um ator tão bom, tão bom, tão bom, que nem o melhor dublador da face da Terra vai conseguir fazer ele à altura, né? Então tem vários filmes dele, já assisti vários, dezenas de filmes do Al Pacino, e todos eles são muito melhores com o áudio original, né? Com a voz dele mesmo e não dublado. Quer outro exemplo? Deixa eu ver se eu coloquei algum outro aqui. A série Todo Mundo Odeia o Chris, né? É uma série, por exemplo, que acho que fica mais legal dublada do que no áudio original, né? Muitas pessoas, é uma série que é muito famosa no Brasil e ela ficou famosa pela sua dublagem aqui no Brasil, né? Ela em inglês é super legal, mas dublada eu acho que ainda fica mais legal. Agora, um outro exemplo de um outro filme que fica melhor em inglês, no seu áudio original, do que dublado: Forrest Gump. É outro filme com Tom Hanks, é outro filme que é considerado um dos melhores da história do cinema, né? E ele dublado é um filme legal, os dubladores fizeram um excelente trabalho, mas no áudio original com o Tom Hanks é muito bom. Né? É muito bom a interpretação que o Tom Hanks fez daquele personagem, né? Lembrando que o Forrest Gump, ele é... Em nenhum momento no filme é dito isso, mas deixa bem claro que ele tem algum tipo de problema, algum tipo de problema psicológico não, né? Alguma deficiência, né? Vamos dizer assim. E assim, ele interpretou de uma forma tão brilhante que fica até difícil para qualquer dublador conseguir replicar aquilo, né? Então esse é um filme que também, se você não assistiu no áudio original, você está perdendo quase que um outro filme diferente, né? Então eu gosto muito de dublagem. Tem filmes que ficam melhores dublados, mas tem filmes que, incomparavelmente, você precisa assistir no áudio original, né? E só quem sabe falar inglês consegue fazer isso, né? Tô vendo aqui o Luiz mandou um comentário falando: lembrei do tradutor do UFC agora, quando aparecem brasileiros. Exatamente. Então o cara tá ali traduzindo, o lutador tá dando entrevista depois da luta. Às vezes o tradutor nem consegue traduzir tudo o que ele tá falando, né? Ele vai pegar só a ideia geral do que o cara falou e vai traduzir. Ele não vai conseguir traduzir palavra por palavra, né? Assim, o trabalho de um tradutor, especialmente o tradutor simultâneo, é um trabalho extremamente difícil, né? Inclusive, eu não gosto de fazer tradução. Às vezes as pessoas falam: Rafa, traduz isso aqui para mim, faz um negócio de faculdade, né? Traduz esse texto aqui para mim pro inglês. Eu não faço. Eu não gosto de fazer tradução porque é um trabalho diferente, né? É um trabalho diferenciado que quem faz tem que gostar do que faz. É um trabalho difícil, extremamente desgastante. Não é fácil, não. A Vera chegou aqui e falou: Hello teacher, Happy New Year. Thank you, Vera. Happy New Year to you too. Aí o Luiz seguiu dizendo: tem expressões idiomáticas que para nós também não fazem sentido. Por exemplo, played the fifth, né? Tem várias, Luiz, tem várias expressões que não fazem sentido, né? E outras que a gente tem que adaptar de outra forma. Por exemplo, em português a gente fala que uma coisa fácil, a gente diz mamão com açúcar, né? Nossa, isso aqui é muito fácil, isso aqui é mamão com açúcar. Em inglês, se você traduzir ao pé da letra, não faz sentido. Então você tem que adaptar para uma outra expressão que eles têm, que é piece of cake, que em português seria pedaço de bolo. Então, em português, uma coisa fácil, a gente diz que é mamão com açúcar. Em inglês, a gente diz que é um pedaço de bolo. Piece of cake, né? Então, não existe a mesma expressão, mas existe uma parecida, que por coincidência também é com prato de comida, né? E aí você tem que fazer essa adaptação.
Aí o Luiz falou, que legal, pode atuar, né? Ele falou da minha formação como ator. Sim, exatamente. Como se chama o filme em questão? Qual filme? Qual filme você está falando, Giovana? Que eu mencionei alguns aqui. Diz pra mim que eu te dou o nome. Assisti umas 10 vezes As Branquelas dublado, né? Disse a Marta. Exatamente, é um filme que é sucesso no Brasil. Talvez, Marta, se você assistir em inglês uma única vez, você não vai querer assistir em inglês de novo. Porque em inglês ele não é tão legal, né? Definitivamente não é. Eu já assisti As Branquelas, disse a Vera, né? Todo mundo no Brasil já assistiu. Até às vezes tem gente que não gosta desse filme, mas já assistiu. Minha fala como é que é? Minha fala muito bem inglês porque não sabe ler legenda. Não, acho que faltou uma palavra aqui na sua frase, Giovana. Acho que é minha, sei lá, minha irmã, minha alguma coisa, né? Fala muito bem inglês porque não sabe ler legenda. Deixa eu ver o que mais. Mais alguém aqui? O Robson disse, uma pena essa live ser feita à tarde, porque estou no trabalho. Robson, depois você assiste a gravação. Não tem problema, vai estar disponível. Amanhã, eu fiz várias lives, tá? Tô fazendo live desde a segunda-feira passada, mas eu ainda não disponibilizei todas elas, tá? Amanhã, como é sábado, amanhã não tem live, eu vou estar mais livre, aí eu vou pegar e vou disponibilizar todas as lives que eu fiz, aí vocês vão poder maratonar as lives no final de semana. O Luiz disse que ir abaixo da média seria a doença do Forrest. É verdade, né? Tem aquela hora que a mãe dele quer matricular ele na escola, e aí o diretor diz que o QI dele é muito abaixo da média, né? Ele teria que ir para uma escola especial, né? De necessidades especiais. Que mais? Sou tradutora presencial, mas para o dinamarquês. Olha só que legal, hein, Gê? Legal mesmo, dinamarquês é um idioma também bem dificinho, né? Então, imagino, você mora na Dinamarca, né? Se for, legal, um dos países de maior qualidade do planeta Terra, né? Maior qualidade de vida. Deixa eu ver, chegou mais um comentário aqui. A Marta falou, que interessante, exatamente, Marta. Então, essa aqui, pessoal, isso que eu disse foi a número 7? Sim, a 7ª coisa que só quem sabe inglês consegue fazer. É você assistir um filme ou uma série com áudio original e colher todos os frutos, né, todos os benefícios de fazer uma coisa dessas, né? Você consegue ver a obra ali intacta do jeito que ela foi concebida, sem nenhum erro de tradução, e assistir às vezes interpretações que são muito melhores no áudio original do que dublado, né? Não que dublagem seja ruim, eu particularmente gosto muito de dublagem, mas tem coisa que não dá, tem coisa que tem que ser o original mesmo, né? Eu acho que O Poderoso Chefão, talvez aqui quase ninguém tenha assistido, né? O Poderoso Chefão é um filme bem antigo, que hoje em dia poucas pessoas assistiram. Eu assisti o primeiro só, não assisti o 2 e o 3. Assim, é um filmaço, né? É um filmaço e tem que ser assistido no áudio original. Eu só consigo assistir essa live porque moro na França, diferença de horário e muito, né? Então a França está 5 horas na frente, disse a nossa amiga Silene. Então vamos lá, qual é a 8ª? A 8ª coisa que só quem fala inglês consegue fazer é você ler livros no idioma original, né? Então, por exemplo, alguns dos maiores autores do mundo são pessoas que falam em inglês e que escreveram em inglês, né? Então, por exemplo, Harry Potter, né? Muita gente gosta da série Harry Potter, muita gente prefere até os livros do que os filmes, acho que quase todo mundo, né? Prefere que lê os livros, prefere os livros, e a autora J.K. Rowling, ela é britânica, ela é inglesa. Então, se você quer ler o livro original sem nenhuma interpretação, sem nenhum tipo de erro de tradução, você precisa dominar o inglês. Quer um outro exemplo? Stephen King. Stephen King é um dos maiores escritores do mundo, né? Com certeza você pode não conhecer nenhuma obra dele, mas eu tenho certeza que você já assistiu no mínimo uns 5 filmes inspirados nos livros dele. Quer alguns exemplos? Vou dar um exemplo para você aqui. Carrie a Estranha. Todo mundo conhece esse filme, né? Quando eu era criança, passava direto, uma versão mais antiga, hoje em dia tem uma versão mais moderna, né? Carrie a Estranha foi o primeiro livro do Stephen King. E, inclusive, olha que curioso, não sei se vocês conhecem a história, talvez vocês nem sabiam quem era o autor, né? Mas o Stephen King, esse foi o primeiro livro que ele escreveu e ele jogou no lixo. Diz que ele jogou no lixo, ele não gostou, ele escreveu o livro inteiro. Assim, ele terminou mais porque ele queria terminar o que ele tinha começado, mas enquanto ele escrevia, ele já estava vendo que não estava ficando legal, né? Aí quando ele terminou o livro, ele falou, não, realmente não devia ter terminado isso aqui, ficou uma porcaria, vou jogar no lixo. Aí a esposa dele um dia foi levar o lixo para fora de casa, né? E ela viu que estava mais pesado que o normal, porque tinha um livro de várias páginas ali dentro, que o marido dela tinha acabado de escrever, né? Ali a cópia original, sei lá, talvez ele tenha datilografado, né, na época.
E aí ela pegou o livro e leu, escondida, sem contar para ele que ela não tinha jogado fora, né? Ela leu e ela gostou do livro, né? E ela falou, chegou para ele, trouxe o livro, né? E falou, ó, eu peguei o livro que você jogou no lixo, não entendo porque você jogou, porque o livro está muito bom, você devia publicar, né? E aí ele seguiu o conselho da esposa e, bum, estourou e se tornou um dos maiores escritores do planeta, né? Ele é vivo ainda até hoje, Stephen King. E então Carrie a Estranha é o primeiro livro dele, né? E um dos mais famosos. Que mais? O Iluminado, sabe aquele filme com, como chama aquele ator lá? Filme também extremamente famoso, já um pouquinho antigo, mas o Jack Nicholson, né, aquele filme de terror com Jack Nicholson, extremamente famoso, é dele o livro, né, que inspira aquele filme. It, a Coisa, a gente acabou de ver no cinema, né, aquele palhaço que é um filme de terror, essa história dele, do Stephen King. A Espera de um Milagre, sabe aquele filme super emocionante do Tom Hanks, né, também já um pouquinho antigo, o filme que faz todo mundo chorar, esse livro é do Stephen King. Under the Dome, que teve até uma série de televisão, né, que vem uma doma gigante, eles colocam em cima da cidade para ninguém sair daquela cidade. Aquela história é do Stephen King. Que mais? O Nevoeiro, também tem um filme dessa história, é muito legal, um dos mais legais, assim. Então, esse é o Stephen King, extremamente famoso. Tem vários outros filmes que são baseados nos livros dele. Poderia ficar vários minutos aqui citando cada um deles, mas preferi separar só os mais famosos. Charles Dickens, um dos maiores escritores de todos os tempos, né? Ele também, se eu não me engano, era britânico. O livro mais famoso dele é Um Conto de Duas Cidades, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar desse livro. Extremamente famoso, um dos maiores livros de todos os tempos. Jane Austen, né, uma mulher britânica que escreveu um dos livros mais famosos do mundo, mas que no Brasil é pouco conhecido, apesar dele ser traduzido para o português, mas aqui eu não sei porque ele acabou não estourando muito, né? O livro chama-se Pride and Prejudice, em português é Orgulho e Preconceito. É um dos livros mais famosos escritos em inglês, é extremamente famoso, né, na literatura britânica, americana. Aqui no Brasil, apesar de ter sido traduzido para o português, não é muito famoso, né? Talvez não seja muita gente que conheça. E, obviamente, Shakespeare, né, o maior escritor de todos os tempos. Tem Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, as comédias, né? Tem gente que não sabe, mas Shakespeare escrevia comédias, muitas comédias e muitas comédias muito boas, né? Então, se você quer ler o original, lembrando que o Shakespeare, o inglês que ele escrevia é um inglês diferente do inglês de hoje, né? Bem difícil, talvez seja até quase que incompreensível para algumas pessoas hoje em dia, mas existe também vamos dizer assim, a modernização das obras dele, né? Então, existe a obra original, escrito no inglês que ele escreveu lá, sei lá, 500 anos atrás ou mais, né? Não lembro exatamente que ano ele viveu. E também tem a versão mais adaptada para o inglês de hoje em dia, né? Que é melhor do que as versões traduzidas. Por exemplo, as versões traduzidas de Shakespeare, eu tenho 2 livros dele traduzidos para o português. Eu tenho... Quais são? Eu tenho Otelo, tem Otelo e Hamlet, né? Tem acho que até mais outros 2, se eu não me engano. Agora eu não lembro, mas eu tenho Otelo e Hamlet. Eu tenho na melhor tradução dele, que é a tradução do Milor Fernandes. É um tradutor brasileiro, que inclusive era ator da Globo até, que morreu há uns 5 anos atrás, né? O Milor foi um dos maiores tradutores que já houveram no Brasil. Ele traduzia tanto do inglês para o português, quanto ele traduzia do francês para o português, né? Então existe um autor famosíssimo, né, um comediante que chama-se Molière, né, um comediante francês. E o Milor foi o maior tradutor para o português que já houve das obras do Molière, né? Então ele era um tradutor extremamente competente nas 2 línguas, né? Ele traduzia assim com primor. Mas existem outras versões das traduções dos livros do Shakespeare que são horríveis, né? Tem versão que você pegar para ler do Romeu e Julieta, do Hamlet, a tradução é horrível, é uma verdadeira porcaria, é muito diferente do original, e assim, não muito diferente do original, né, mas é uma interpretação diferente, e é muito diferente da tradução do Milor Fernandes, que é excelente, né? Então faz toda a diferença. Se você souber ler em inglês, você não fica dependendo de qual é o tradutor bom, né? Às vezes você nem sabe disso, você nem sabe que o mesmo livro foi traduzido por pessoas diferentes, existem várias versões daquele livro em português, né? E aí de repente você pode pegar um livro, vamos supor, você compra, quero saber, Romeu e Julieta é tão famoso, eu quero ler para ver se é bom mesmo. Aí você pega, lê, você fala, nossa, era tão ruim isso aqui que o pessoal fala que é legal, é uma porcaria. Mas não é que é uma porcaria, é que você lê uma tradução ruim.
Talvez se você lesse uma outra tradução, uma boa, ou se você lesse a obra original, aí sim você entenderia. Você diria, nossa, esse livro realmente é bom, essa história é boa, né? Então, por exemplo, eu tenho um DVD, uma das adaptações, né, para cinema de Romeu e Julieta. É um filme bem antigo, deve ser um filme de 1960 alguma coisa, né? E assim, é muito legal, né? É um filme muito bom, uma história muito bonita, né? Também num inglês mais diferente, né? Eles reproduziram o inglês do jeito que foi escrita a obra, né? E assim, você assistir no original é muito melhor, é muito superior, né? E fora as outras obras que não são traduzidas. Então, por exemplo, eu citei aqui o Stephen King, né? Não são todos os livros dele que chegaram em português, né? Então vamos supor, você vê um livro dele, vê dois, você gosta, vira um fã, quer ler todos, você vai precisar saber falar inglês, né? Você quer ler Harry Potter no original, você vai precisar do inglês. Você quer ler todos os outros livros da Jane Austen, né, que escreveu Orgulho e Preconceito, nem todos deles chegaram em português, né? Nem todos deles chegaram no Brasil. Você quer ler as obras do Charles Dickens, que ele viveu em que ano? Putz, eu não sei que ano ele viveu, 1900, 1800 alguma coisa, quase 1900, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas acho que foi nessa época. Não tem todos os livros dele em português, né? Então você vai precisar saber o idioma original. Só quem sabe falar inglês consegue ler esses clássicos da literatura mundial em inglês, né? Tô vendo aqui, a Marta falou, não consigo assistir legendado porque não falo inglês e ao ficar lendo não consigo ver as cenas. Exatamente. Então tem pessoas também que têm, mesmo a legenda sendo uma redução do que a pessoa está falando, né, uma explicação resumida, ainda tem gente que mesmo assim tem dificuldade, né, de acompanhar a legenda. Então, mais um motivo pelo qual, se você souber inglês, você resolve esse problema. Você não precisa ficar olhando para as letrinhas ali, você consegue aproveitar o filme realmente, né? Vamos ver o que mais aqui. A Vera disse, eu não consigo falar em inglês, mas consigo ler e entender. Então, beleza, pelo menos a partir da leitura você já resolveu. Né? Mas aquilo, se você lê muito, é o que eu falei na live da manhã, se você lê muito, a tendência da sua pronúncia ficar ruim é muito grande, né? Porque você não tem a referência auditiva, você lê as palavras do jeito que elas estão escritas, você pode até entender, mas a tendência é que isso faça a sua pronúncia ficar ruim. Então, não é uma prática que deve ser feito muito, né? Você precisa aprender inglês logo, a falar e ouvir, para aí sim você poder ler tranquilamente e isso não atrapalhar a sua pronúncia. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Giovanna disse, minha monografia foi sobre Dickens e tive de ler em inglês. Olha só. Então diz aí pra mim, Giovanna, Dickens é isso aí, de 1800, final de 1800, começo de 1900, não é? Diz pra mim, já que você escreveu a monografia sobre ele, você deve saber a data certinho. Certo? Então é isso, ler livros no idioma original, tanto para você aproveitar a melhor versão do livro, do jeito que ele foi escrito, porque às vezes as traduções não são boas, né? Eu dei alguns exemplos aqui. Algumas traduções de Shakespeare são horríveis, extremamente difíceis de ler, né? E também para você aproveitar coisas que não chegam no Brasil, né? Quantas vezes você está na faculdade e o professor fala, precisa ler essa obra aqui, né? Só que está em inglês. O professor não fala para você ler inglês porque, não, eu quero te desafiar, ver se você consegue ler inglês. Não, ele manda você ler inglês porque esse livro não existe em português, ele não foi traduzido. Se você não sabe inglês, você fica aqui esperando uma editora ter interesse de traduzir um livro que talvez seria interessante para você, né? Agora, se você fala o idioma original em que essas obras foram escritas, você não precisa esperar por nada, né? Nem por ninguém. E aí eu ia falar mais alguma coisa aqui ainda? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Então isso, essa é a 8ª coisa que só quem fala inglês consegue fazer. Ler a obra no seu idioma original, sem ficar dependendo de tradução, sem precisar procurar a melhor versão traduzida, você lê no original e resolve o problema. Lembrei o que ia dizer. Lembrando que as maiores obras, né, antes de começar a live aqui, eu coloquei no Google os 15 livros mais vendidos de todos os tempos. Desses 15 livros, a maioria deles está escrita em inglês. Né? Por quê? Porque tudo de melhor, principalmente ultimamente, tudo de melhor é produzido em inglês. Né? Quem conhece inglês, né, vamos supor, um americano, ele nasceu falando inglês, para ele é muito mais vantajoso porque ele tem acesso a todo o conteúdo de melhor qualidade que está sendo produzido no mundo. Né? Agora, quem não fala inglês não tem acesso a isso, né? Não tem esse acesso. Então é normal, é natural que cada vez mais os melhores músicos, os melhores filmes, os melhores livros sejam sempre em inglês. Né? Por exemplo, nessa lista das 15 obras mais vendidas de todos os tempos, entre elas tinha muitas obras francesas. Né? Por exemplo, O Pequeno Príncipe, tinha Os Três Mosqueteiros, né? Que era do Dumas, Alexandre Dumas, o nome do escritor,
editor. Tem também um outro livro do Dumas, que é famoso, agora eu não lembro o nome, também estava nessa lista. Tinha algumas outras obras em francês. Por quê? Porque ali no século XVI, XVII, XVIII, os dois países mais culturalmente importantes do mundo eram a França e a Inglaterra, né? Ou seja, uma fala inglês, outra fala francês. Então, naturalmente, você vendo os livros mais vendidos de todos os tempos, você vai ter a maioria deles em inglês e uma outra boa parte em francês. Porque, normalmente, o país que domina o mundo culturalmente, né, em alguma época do mundo já foi a França. Hoje em dia é os Estados Unidos. O país que domina o mundo culturalmente, normalmente, ele tem as melhores obras, né? Tudo é produzido nesse idioma. Então, por exemplo, na época que a França era referência mundial, né, tanto cultural como científica, de tudo que é possível, as pessoas escreviam em francês. Tinha um italiano que escrevia em francês, tinha um espanhol que escrevia em francês, tinha até um inglês que escrevia em francês. Todo mundo escrevia no idioma do momento, né? Então a tendência é que as melhores coisas saíssem em francês. Hoje, esse que é o principal idioma do mundo é o inglês. Então, tudo de melhor vai ser feito em inglês, certo? E é bom que cada vez eles vão ficando melhores, né? Porque as coisas boas, as melhores coisas do mundo são produzidas no idioma deles. Isso faz com que cada vez mais as pessoas se desafiem e fiquem cada vez melhores, né? A gente, como está num idioma periférico do mundo, a gente acaba não tendo essa competitividade, vamos dizer assim, né? Dickens em 1800 e alguma coisa, exatamente. Mas eu acho que é isso, eu acho que é mais pro final de 1800, né? Mas eu sei que é isso aí, 1800 e alguma coisa. Vamos ver aqui você falou da sua monografia, deixa eu ver um outro comentário. Psicose se Psicose é do Stephen King? Não sei, deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar. Eu acho que não, tá? Eu acho que não é do Stephen King. O filme é do Martin Scorsese, né? Deixa eu ver aqui, Psicose, filme. Mas... vamos ver aqui. Achei aqui, tá falando Psicose... Peraí. É um filme norte-americano de 1960, do gênero suspense, dirigido por Alfred Hitchcock. Errei o diretor, né? Foi o Hitchcock que dirigiu. E deixa eu ver aqui se é baseado em algum livro. Não, o livro é de Robert Bloch. Ou Bloch, não sei como pronuncia o nome dele. Então, essa não é do Stephen King, tá? Essa é de um tal de Robert Bloch. Ele está dizendo aqui que o Hitchcock comprou anonimamente os direitos do autor, que originou o roteiro do filme, né? E em seguida comprou todas as cópias no mercado a fim de esconder o final da trama. Nossa, então ele comprou os direitos de fazer o filme, né? Comprou do autor, e ele comprou todos os livros que tinham disponíveis para ninguém ler e ninguém saber como ia ser o final, né? do filme. Então, essa não é do Stephen King, certo? Vamos ver mais aqui. Mas é uma obra em inglês, foi escrita em inglês. Mais algum comentário? Não. Então esse foi o número 8. Número 9, das coisas que só quem sabe falar inglês consegue fazer. Essa aqui pode parecer óbvia, mas eu também vou te dizer mais do que o óbvio. É você ouvir e entender músicas em inglês, né? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, que para você conseguir entender, para você conseguir cantar junto, você precisa saber o idioma. Agora eu vou te falar o que não é óbvio, né? Quando você assiste o show ou pela televisão, ou pela internet, quando você está presencialmente no estádio assistindo o show ali de um artista americano, inglês, irlandês, seja lá de onde ele for, né? Sabe aquele momento que o cantor está ali conversando com a plateia, né? Ele está explicando, agora eu vou tocar a música tal, e essa música, eu escrevi essa música porque teve a história tal, e aí ele vai contando, vai conversando com a plateia. Só se você souber inglês, você vai entender, né? Eu fui em 2 shows na minha vida, né? Em 2 shows em estádio, assim, grande. Eu fui nos 2 shows que o U2 fez no Brasil nos últimos anos, né? Um foi em 2011, se eu não me engano, e o outro em 2017, uma coisa assim. Foram 2 shows no Morumbi, né? Então o U2, uma das maiores bandas de todos os tempos, banda de rock, né? E em vários momentos o Bono, que é o vocalista da banda, ele conversa com o público, né? Ele conversa, ele fala, o pessoal, todo mundo põe a mão no ar, todo mundo bate palma, todo mundo pula, sei lá. Durante o show ele fala várias coisas, ele conversa, ele interage com a multidão, né? Com a plateia. Então, se você souber inglês, você vai entender o que ele está dizendo. Se você não souber, você não vai fazer ideia do que ele está dizendo, né?
O Luiz está falando, você consegue entender todas as músicas ao escutar em inglês? A grande maioria, Luiz. As músicas que eu não entendo, por exemplo, tem músicas do Michael Jackson que eu não consigo entender sem ver a letra, né? Quer dizer, hoje eu consigo porque eu já conheço todas, né? Eu sou muito fã do Michael Jackson, mas por algum tempo eu não consegui entender, então eu precisava ver a letra. Por quê? O Michael Jackson ele canta de uma forma estranha, né? Algumas palavras ele pronuncia de um jeito diferente, então tem coisa que eu não consigo entender, né? Algumas músicas também, por causa da voz do cantor, da forma como ele canta, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas em geral, no mínimo 90% de tudo que eu escuto eu consigo entender 100%, né? Por exemplo, ultimamente eu escuto bastante música pop, tal, por exemplo, Dua Lipa, né? Uma cantora que está bem em voga ultimamente. Você consegue entender tudo que a Dua Lipa canta, porque ela canta nitidamente, ela canta bem, né? As músicas dela são legais, então eu consigo entender todas as músicas dela sem dificuldade. O próprio U2, né? Uma das minhas bandas favoritas, escuto desde a minha adolescência, inclusive desde a época que eu comecei a estudar inglês, um pouquinho antes até. Então eu conheci o U2 antes mesmo de começar a estudar inglês. E aí foi uma banda que me acompanhou durante toda a vida, né? E aí eu vejo muitas pessoas, eu lembro até eu trabalhei com uma professora que ela dizia, eu não consigo entender as músicas do U2, porque eu não consigo entender o sotaque do Bono, né? Esse inglês irlandês, porque ele é irlandês, e até a Flor disse aqui que ela estudou na Irlanda e não conseguia entender o que eles diziam. Aí essa minha professora, minha amiga, dizia, eu não consigo entender as músicas do U2 porque eu não entendo o inglês irlandês do Bono, né? Pra mim, não fazia sentido. Pra mim eu conseguia entender tudo. Por quê? Porque eu cresci ouvindo as músicas do Bono, né? Eu aprendi inglês também ouvindo as músicas do U2. Então, pra mim, eu já desde os meus primeiros contatos com o idioma, eu escutava a banda. Então, pra mim é tranquilo. Mas talvez pra alguns de vocês, se vocês forem escutar as músicas do U2, você pode falar, pô, não é muito fácil não tô conseguindo entender. O sotaque dele é diferente. Pra mim não faz a menor diferença, né? É super natural. Aí a Giovanna disse, é maravilhoso e engraçado entender a música que eu ouvia quando adolescente e não sabia a letra. Sim, e às vezes é surpreendente, né? Às vezes pra uma coisa boa e pra uma coisa ruim, né? Às vezes você fala, pô, essa música, agora que eu entendo inglês, essa música é mais legal do que eu imaginava. Agora que eu entendo a letra, é uma letra mais bonita do que eu imaginava. E às vezes ao contrário, às vezes você fala, pô, agora que eu entendo a letra, essa música é pior do que eu imaginava. Eu gostava dela antes, agora eu não gosto mais. Porque a letra é boba, ou então a letra só fala de coisa ruim, né? Não curti. Eu preferia quando eu não entendia. Então às vezes surpreende pros dois lados, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a banda do filho do Bono, Inhaler, é isso mesmo? Não conhecia, eu não sabia nem que ele tinha um filho mais velho já. Depois eu vou pesquisar aqui para conhecer. Mas então é isso. O óbvio seria você entender as músicas em inglês. E o que não é tão óbvio é essa parte, quando você vai num show, né? Às vezes tem o Rock in Rio, se você assiste lá o Rock in Rio, ou se você tá lá presencialmente, você vê que tem vários momentos em que as bandas interagem com o público, né? Contam alguma história, contam a história da banda, contam a história de uma música que eles vão tocar, dizem que vão fazer uma homenagem para tal pessoa, né? Para entender isso tudo, você precisa saber falar inglês. Caso contrário, você vai ficar lá curtindo o show só a parte da música. Quando o cantor for interagir com a plateia, você vai ficar lá assim de braço cruzado e falando, putz, o que será que ele está falando? Né? Você vai perder essa parte que também é tão interessante quanto as músicas, né? E a 10ª e última coisa que só quem fala inglês consegue fazer é amizades com estrangeiros, né? Então eu já disse para vocês aqui que tem vários aplicativos em que você consegue conhecer pessoas do mundo inteiro para praticar inglês. Mas também tem outros aplicativos que você conhece pessoas do mundo inteiro não para praticar inglês, mas realmente para fazer amizades. Por exemplo, existe um site extremamente famoso que chama-se Omegle, né? Então no Omegle, ele é um site em que você faz videochamadas e é aleatório. Tipo, você aperta próximo e aí entra uma pessoa do nada na sua frente para você conhecer, né? Pessoas que estão no mundo inteiro. Às vezes você pode escolher participar do chat mundial, que aí você vai ver pessoas do mundo inteiro, ou então participar do chat americano, onde vão ter só americanos lá, né? Então é assim, é aleatoriamente. Você vai apertando o botão para passar para a próxima pessoa e pessoas aleatórias vão aparecendo na sua frente. E ali você vai conversando, fazendo amizades, né? Super divertido. Também tem, por exemplo, aqui em São Paulo, tem vários bares, tem várias pubs em que você encontra vários estrangeiros, né? Tem uma famosa aqui em São Paulo que chama-se O'Malley's, né? Já fui uma vez nesse aí, e o O'Malley's é um barzinho onde você vai e a maioria das pessoas que estão lá são estrangeiros. Por quê? É um bar que ficou conhecido, né? Ficou com essa fama, porque ele tenta reproduzir um pub, né? Um pub inglês,
E aí todos os turistas que estão aqui no Brasil acabam indo nesse lugar. Os turistas ou as centenas, as milhares de estrangeiros que moram aqui em São Paulo, né? Eles acabam indo lá. Tem outro lugar também, por exemplo, tem encontros, né? Eu já fui ali na... Onde que fica mesmo? Na Pamplona, na Avenida Pamplona, aqui também em São Paulo, tem um hostel que em cima dele tem um bar e ali tem encontros, né, onde as pessoas vão para praticar inglês. E nesse lugar não tem só brasileiros, tem também vários estrangeiros, né, de tudo quanto é lugar. Pessoas, inclusive, que não têm o inglês como primeiro idioma. Né? Então eu já fui nesse também e você consegue conhecer pessoas e fazer amizades com estrangeiros lá. Tem também um lugar, por exemplo, um barzinho que eu estou até querendo ir já nas próximas semanas, mas esse é mais pro espanhol, né? É um barzinho que tem aqui em São Paulo que você vai para praticar espanhol. E lá tem várias pessoas que são estrangeiros, né? Vários argentinos, vários espanhóis, vários uruguaios, chilenos, bolivianos, colombianos, né? Então você, sabendo falar inglês, você consegue fazer essas amizades com estrangeiros, né? A Gi está dizendo aqui, trabalhei numa empresa em que tive colegas dos 5 continentes e viva o inglês. Exatamente, né? Eu já contei para vocês aqui que minha escola de inglês, todos os professores eram nativos, eu só contratava nativos, porque aqui em São Paulo tem vários, é fácil você achar estrangeiros aqui em São Paulo, né? E a maioria deles são meus amigos hoje, né? Inclusive, um deles entrou na live aqui outro dia, né? O Andy, ele é canadense, e justamente ele entrou na live um dia que eu estava falando sobre o Canadá, super coincidência, né? E ele está aqui no Brasil, ele namora com uma brasileira já há muitos anos, e ele está aqui, ele veio passar o ano novo aqui com ela, e na semana que vem a gente vai se encontrar, né? Era até para ter ido essa semana, mas eu acabei esquecendo, né, de marcar com ele, e na semana que vem a gente vai se encontrar. Então, é uma amizade. Ele foi professor na minha escola, hoje em dia é meu amigo, são amizades que eu levo para a vida inteira, os professores que trabalharam para mim na minha escola, né? O Luiz está dizendo, escuta um Inhaler, Cheer Up Baby e These Are The Days, né? Essas duas músicas. Beleza, vou tirar um print aqui da tela, Luiz, para depois eu lembrar e ouvir essas músicas aqui. Fiquei curioso para conhecer o filho do Bono. Então são isso, essas são as 10 coisas que só quem sabe falar inglês consegue fazer. Eu ainda vou te dar uma 11ª aqui, uma coisa bônus, né? A 11ª coisa que só quem sabe falar inglês consegue fazer. Você consegue participar dessa que é a língua da internet e a língua da cultura pop, né? Como assim? O que eu quero dizer com isso? Você está aqui, nesse momento, me assistindo pela internet. Você está usando um aplicativo que não é brasileiro, um aplicativo que é americano, um Instagram, né? Até o nome dos aplicativos, apesar de não significar nada, né? A palavra Instagram, mas o próprio nome do aplicativo, ele é pronunciado em inglês, né? Vamos dizer assim. Então, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Google, ó, todos os nomes em inglês, né? Você vê na internet o tempo inteiro vocabulário que é em inglês. Por exemplo, a pessoa posta uma foto e ela escreve lá na descrição, ela escreve TBT. O que é TBT? Né? É Throwback Time, ou então Throwback Thursday, né? Porque se tornou Thursday por causa da internet. As pessoas normalmente postam esse tipo de foto na quinta-feira, né? Fazem essa... É uma coisa, vamos assim, para lembrar uma foto antiga, vamos dizer assim, né? Então, se você não sabe inglês, você vê lá na internet TBT e você fala, o que é um TBT? Que diabos é um TBT? Né? Throwback Time ou Throwback Thursday, né? Então, todos os diversos aplicativos que você tem no celular, todos eles devem ter nomes em inglês, ou a grande maioria, né? É o idioma da cultura pop. Então, se você... Tudo que está nos filmes, nas músicas, tudo que está em voga no mundo é em inglês. Então, se você quer fazer parte, entender a cultura em que a gente vive, né? Apesar de nós morarmos no Brasil, mas a gente é muito americanizado, né? Então, se você quer entender essa cultura que você vive, você precisa saber o inglês, né? Ou pelo menos minimamente. Senão você vai se sentir completamente deslocado, né, do mundo. Olha quantas palavras no nosso cotidiano a gente usa em inglês, né? Você fala, eu estou trabalhando de home office, uma palavra em inglês. Você fala, na minha empresa, meu patrão me deu um feedback, palavra em inglês, né? Que mais? Às vezes você tá lá, você perdeu uma reunião no trabalho, aí você fala pro seu colega, pô, você pode me brifar? Né? O que seria brifar? Seria resumir para você, né? Ou seja, uma palavra em inglês. E várias, quantas outras a gente não usa diariamente, né? Quantas marcas de roupa, né? E marcas no geral, não só de roupa. Por exemplo, você vai comer um hambúrguer, você vai onde? Você vai no McDonald's, ou você vai no Burger King, né? Você vai comprar uma roupa, deixa eu ver, pensar na marca de roupa. Aqui não entendo muito de marca de roupa, então nenhuma vai me vir na cabeça agora. Mas enfim, marcas das mais diversas coisas, né? Você vai
para fora e você vai escovar os dentes, vai comprar uma pasta de dente de qual marca? Colgate, não é Colgate nos Estados Unidos, lá chama-se Colgate, né? E várias outras, né? Aquela marca de cremes, né? Palmolive, lá nos Estados Unidos chama Palmolive, né? É diferente. Então, ó, você está num mundo que é completamente americanizado, num país que, apesar de não falar inglês, é um país americanizado. Você convive com palavras em inglês o dia inteiro e às vezes nem se dá conta, né? A Evelyn disse, engraçado, nunca tive interesse de saber o que era TBT. Boa, é isso, é throwback time, literalmente seria voltando no tempo, né? E aí como as pessoas meio que reservaram as quintas-feiras para postar esse tipo de foto, aí eles trocaram o T de time por T de Thursday, aí fica Throwback Thursday, né? Então voltando no tempo na quinta-feira, seria mais ou menos isso, né? Aí aqui ó, a Evelyn colocou as marcas para me ajudar, Nike, né? A Adidas, então a Adidas, né? Na verdade eu pronunciei errado, é Adidas para os americanos e Adidas para os britânicos, né? Então eles pronunciam de formas diferentes. Coloquem aí mais marcas aí para eu pronunciar para vocês, para ver se eu lembro aqui, porque marca de roupa eu não vou lembrar mais nenhuma. E eu acho que são basicamente essas duas, né? Tem outras aí várias, mas eu não conheço muitas. Então você está numa cultura americanizada e você precisa conhecê-la, né? A gente fala, por exemplo, McDonald's é um exemplo, né? As pessoas falam Mac, né? E até o próprio marketing da empresa meio que assumiu esse nome, né? McDonald's, mas o correto é McDonald's, certo? Reebok, né? Aqui o índio falou Calvin Klein, disse o Gabriel. Essa aqui a gente até pronuncia direitinho, né? Ou será que é Klein que eles falam? Acho que não, deve ser Klein mesmo, né? Calvin Klein. Eu já vi os comerciais originais, né? E eles pronunciam Calvin Klein mesmo. Então, a Reebok, eu não sei se é Reebok ou Reebok, né? A verdadeira pronúncia dessa marca. Que mais? Alguém mandou mais alguma coisa aqui? Não, acho que só esse. Então é isso, pessoal. Essas são as 10, dei até uma bônus, né? 11 coisas que só quem sabe falar inglês consegue fazer. Vou fazer uma recapitulação aqui, só para ninguém perder nada do que eu falei, o pessoal que está chegando agora. Antes eu vou só ver a mensagem do Luiz, que ele falou, outra boa do Inhaler, My Honest Face, parece a reencarnação do Bono, voz dele muito parecida. Legal, vou ouvir, quero ver, e depois eu te digo o que eu achei dessa banda aí. Então vamos recapitular aqui 11 coisas que só quem sabe falar inglês consegue fazer. A primeira delas é de fato conhecer uma nova cultura em um novo país. Sem o inglês você consegue visitar. Agora conhecer a cultura, de fato conhecer o país, só se você souber o inglês. Segunda coisa é você fazer uma pós-graduação aqui mesmo no Brasil, né? As maiores universidades, a USP, a Unicamp, as universidades federais que tem no Brasil, para você fazer uma pós-graduação, dependendo da área que você for fazer, elas exigem que você tenha um inglês. Aí o inglês já é mais opcional. Se você não tiver inglês, você nem começa a fazer a pós-graduação. Então você precisa do inglês, só quem tem o inglês consegue fazer essas pós-graduações. Você também consegue aproveitar bolsas de doutorado no exterior, né? Então tem várias oportunidades, bolsas de 100%, né, gratuitas, mas para você fazer um doutorado no exterior, só consegue quem domina o inglês, né? Estágios de pós-doutorado no exterior, né? Então você faz um estágio, você trabalha, dá palestra, dá aulas no exterior, né, na sua área, e você faz isso só quem tem inglês. Se você não tiver inglês, não tem como você dar uma aula em inglês, concorda? Outra oportunidade, outra coisa que só quem sabe inglês consegue fazer, são os cursos gratuitos das melhores faculdades no mundo, né, cursos livres, que você consegue achar na internet. Eu dei o exemplo aqui do site edX, que é um site onde você acha cursos livres das maiores universidades do mundo, por exemplo, da Universidade de Harvard, da Universidade de Cambridge, né? Você entra lá e o curso gratuito, você só precisa ter um acesso à internet e saber falar inglês para conseguir colocar isso no seu currículo. Ó, tenho vários cursos da Universidade de Harvard que eu fiz pela internet, né? E gratuitamente. Número 6 é essas pessoas que falam inglês não dependem de traduções, né? Eu disse aqui que as traduções muitas vezes não são boas, não são adequadas, né? Dei até exemplos aqui de livros que não são bem traduzidos. Algumas obras do Shakespeare em português não têm uma tradução boa, então você precisa ler em inglês para você entender a essência da obra, né? E também para você não esperar a obra chegar no Brasil. Quando você está na faculdade, o professor fala, ó, lê esse livro aqui que está em inglês. Ele não fala porque ele quer desafiar você para ver se você sabe falar inglês. Não, ele fala para você ler inglês porque
porque ela não existe em português, né? Se você quiser ler em português, não tem essa opção. Então você precisa do idioma. Quem tem o inglês consegue fazer isso e não ficar dependendo de tradução, né? Número 7 é você conseguir ler as obras originais no idioma original, né? Eu dei exemplo aqui, os livros de Harry Potter, né? Que são os livros da J.K. Rowling, os livros do Stephen King, que é um dos maiores autores atuais, né? Vários filmes que tem no cinema atualmente são baseados em livros dele, como por exemplo Carrie a Estranha, como por exemplo A Espera do Milagre, aquele filme do Tom Hanks. It, A Coisa, que é aquele filme de terror do palhaço, são todas obras do Stephen King. Se você quiser ler o original, alguns dos livros dele não chegaram em português no Brasil. Então você precisa saber inglês para conseguir ler, né? Também falei aqui dos filmes e séries, né? Que alguns filmes ficam até melhor dublados, né? Eu gosto de dublagem, alguns filmes ficam melhores dublados em português. Outros, no entanto, ficam muito melhores em inglês, né, no áudio original. E outros, assim, são mandatórios, são obrigatórios que você assista em inglês, né? Por exemplo, não dá para você assistir O Poderoso Chefão dublado. Não, é um dos maiores clássicos do cinema e para você entender a obra na essência, né? Você vê ali uma das melhores atuações do Al Pacino, né, e do Marlon Brando também, você precisa assistir no original em inglês. A dublagem é boa, se você assistir no dublado, mas nada se compara à obra original, né? Também as músicas, eu falei, logicamente, para você entender e conseguir cantar uma música corretamente, você precisa saber o inglês. Mas eu também falei aqui o que não é óbvio, né, que é a parte do show. Quando você está num show, ou você está assistindo um show pela televisão, tem aquela hora que a banda interage com a audiência, né, com o público. Eles começam a explicar a história da música que eles vão cantar, ou então eles dizem que vão homenagear alguém, ou então eles ficam ali interagindo, né, com as pessoas de alguma forma, mandando bater palma, levantar a mão, pular. Se você não entende inglês, você não vai entender isso. Quem entende inglês, além, por exemplo, eu que falo inglês, fui nos 2 shows do YouTube, para mim eu aproveitei na totalidade, no 100%, porque além de ouvir as músicas e entender absolutamente todas as músicas, eu também entendi em todos os momentos que o Bono, que é o vocalista, interagiu com a gente, né, interagiu com a plateia. Eu estava até consideravelmente perto do palco, né, consegui ver ele próximo e eu consegui entender todas as vezes que ele interagia, todas as histórias que ele contou. Ele disse, essa música aqui eu vou tocar por tal motivo, essa música aqui a gente compôs tal ano, né? Aí às vezes ele pedia, agora essa música aqui, vocês vão cantar comigo, vocês vão levantar a mão, vão bater palma. Eu entendia tudo, né? E foi até legal, eu tava com a minha esposa no show, na época a gente ainda não era casado, né? Mas já estávamos juntos. E eu lembro que tinha outras pessoas assim ao redor que ficavam perguntando, toda vez que ele falava alguma coisa, às vezes ele falava alguma coisa engraçada, a gente dava risada. Aí quem não falava português ficava olhando pro lado assim, perguntando o que foi que ele falou, o que foi, né? Então a pessoa não conseguiu aproveitar 100% do show, né? Porque ela não entendia tudo, né? Então você se sente meio deslocado. Número 10 que eu disse é fazer amizade com estrangeiros. Então, tanto pela internet, você pode fazer no site como o Omegle, que é um site de videochamadas, né? Com pessoas aleatórias, como também em lugares presenciais. Aqui em São Paulo, onde eu moro, é uma cidade super internacional, tem milhares de estrangeiros que moram aqui em São Paulo, né? Então você consegue encontrar eles em alguns bares, alguns pubs específicos aqui de São Paulo. Tem lugares onde essas comunidades de estrangeiros costumam se reunir. Se você sabe, as pessoas que sabem falar inglês conseguem chegar nesses lugares e fazer as suas amizades, o seu networking, né? Eu já fui várias vezes nesses eventos e eu posso dizer para você que é uma experiência sensacional, uma experiência única, né? E a 11ª coisa aqui, que foi uma bônus que eu disse, é as pessoas que falam inglês estão por dentro da língua da internet e da língua da cultura pop, né? Você está usando o celular aí, usando aplicativos que não são brasileiros, né? Vendo várias pessoas usarem palavras que não são em português, você no seu dia a dia usa palavras em inglês e às vezes nem sabe o que elas significam, né? Então as pessoas que falam inglês estão por dentro desse mundo, entendem completamente a cultura em que a gente vive, né? Essas são as vantagens, as coisas que só os fluentes em inglês conseguem fazer, e eu desejo isso para você nesse ano de 2023. Por isso que eu estou fazendo lives de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, que é para te ajudar, para você dar esse pontapé inicial, para você começar a falar inglês e chegar no final de 2023 e poder dizer, eu sou fluente em inglês. Como você vai fazer isso? Eu vou te ajudar no evento 2023 Fluente, que eu vou começar a fazer, eu vou fazer no final de janeiro, na última semana de janeiro. As inscrições para esse evento, que é gratuito, eu vou abrir as inscrições na segunda-feira. Então você precisa estar ligado aqui me acompanhando, e assim que eu abrir as inscrições, você corre lá, se inscreve para não perder essas 3 aulas gratuitas que eu vou dar para você aqui pela internet no final de janeiro. Beleza? Tô vendo aqui o Luiz disse, hoje as músicas
Baixar o lyrics ajuda muito para fazer o estudo e quem quer cantar, mas também achei falhas nas letras em English, né? Em algumas, é verdade, eu também já vi. Às vezes você coloca no Google a letra da música para ver e às vezes a letra está escrita errado. Tem isso também, eu já vi várias vezes, várias e várias vezes. Então você não sabe falar inglês, aí você vai ver a letra em inglês confiando que aquela tá certa e não tá. Porque às vezes quem escreveu aquela letra foi uma outra pessoa que também não dominava o inglês. Aí ele escreveu errado. Eu já vi várias vezes isso, você tá certinho mesmo, Luiz. Eu já tinha reparado nisso também. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Encerramos por enquanto, né? Às 20h30 tem mais uma live, às 8h30 da noite estarei de volta. E o título dessa live, que será a última live de hoje, é... Deixa eu achar aqui para falar para vocês. Te provo que o inglês é o idioma mais fácil do mundo. As pessoas acham que é o contrário, né? Acham que aprender inglês é difícil. É um idioma difícil, o idioma mais difícil do mundo, e muito pelo contrário. O inglês é um idioma um dos mais fáceis, na minha opinião, o mais fácil do planeta Terra. E eu consigo provar isso para você, e é isso que eu vou te provar essa noite. Por isso que você precisa estar comigo, beleza? Pessoal, um abraço, vejo vocês às 8h30 e espero que tenham gostado, assim como eu curti estar aqui com vocês, beleza? Valeu, até mais tarde, bye bye!